Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias agora em Êxodo, por favor, no livro de Êxodo, bem no início da Bíblia, capítulo 6, verso 20. Êxodo, capítulo 6, verso 20. Êxodo, capítulo 6, o verso 20. E depois nós vamos abrir também em Hebreus, capítulo 11, verso 23 a 25. A palavra de Deus aqui nesse texto, nesses dois textos que vamos ler, trata sobre a vida de uma mãe que tem uma visão extraordinária. Nessa noite, por ser o dia que comemoramos o Dia das Mães, eu quero meditar com vocês sobre a vida de Joquebede, uma mãe de visão. Esse é o tema da minha pregação. Joquebede. Tem gente que nunca ouviu falar em Joquebede, né? Êxodo 6:20. Joquebede foi a mãe de Moisés. E eu quero falar um pouco sobre essa mulher. Quero meditar um pouco sobre a vida de Joquebede, porque da história do seu filho, Moisés, o mundo inteiro conhece, inclusive muçulmanos e indianos. Até quem não acredita na Bíblia conhece a história de Moisés. Mas por detrás de Moisés havia uma mãe, uma mulher notável, extraordinária, chamada Joquebede. Então, veja só, vamos lá, Êxodo 6, 20. Achamos aí? Eu é que abri errado aqui, agora que eu vi. Capítulo 6, já ia lendo o texto errado. Êxodo 6, 20. Diz assim a palavra de Deus: Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos de vida de Anrão foram 137. Vamos lá agora em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, né? Bem perto do final. Hebreus, está antes de Tiago, capítulo 11, verso 23 a 25. Continua falando sobre a história de Joquebede. Diz aí em Hebreus 11, 23 a 25 o seguinte: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amém. Vamos orar, queridos, mesmo assentados. Pai, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de estar diante da Tua palavra nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa promover um crescimento, um amadurecimento na nossa vida. Que a Tua palavra nessa noite possa trabalhar as nossas vidas. Nós, ó Deus, oramos pedindo o Teu favor nesse momento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar, como disse, sobre a vida dessa mulher chamada Joquebede, porque ela é uma mãe de visão. Esse texto que nós acabamos de ler, os dois textos que acabamos de ler, nos falam da família de Moisés e de como Deus abençoou essa casa e abençoou essa família. O pai de Moisés tinha um nome muito estranho, o nome dele era Anrão, né? Nome diferente, eu nunca encontrei ninguém com um nome desse. E a sua mãe se chamava Joquebede. Essa família, diz o texto bíblico que nós lemos em Êxodo e também lá em Hebreus, nos mostra que pelo menos essa família, ainda além de Moisés, teve mais 2 outros filhos, que foi o Arão e a Miriam. E a palavra de Deus nos diz
que o Senhor estendeu a sua misericórdia, o seu favor, a sua bondade sobre a casa de Anrão e Joquebede. E Joquebede, a mãe de Moisés, é uma mulher extraordinária, porque através dela Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, Deus levantou Miriam para conduzir o seu povo Israel, para tirá-lo da escravidão do Egito e levá-los para a presença de Deus. Mas o que chama a nossa atenção nessa história da família de Moisés é a visão da sua mãe. O nome da mãe de Moisés é estranho. O nome dela é Joquebede. E o que significa o nome Joquebede? O nome Joquebede significa Senhor da Glória. E ela recebe esse nome, e a Bíblia diz que através dela Deus realizou o seu propósito de libertar Israel do Egito. Nós sabemos, queridos, que quando falta a visão de uma mãe ou de um pai para um lar, essa família perece. Quando uma mãe e um pai não têm discernimento, nem entendimento da palavra de Deus, a sua casa, ela vai para a ruína e enfraquece não só a sua família, mas enfraquece também toda a sociedade. É por isso que no Brasil nós vivemos o caos que nós vivemos. Sabe por quê? Porque as famílias hoje, elas estão se desmanchando, elas estão se desintegrando. E olha o tipo de elemento, olha o tipo de gente que nós estamos devolvendo para a sociedade civil. Estamos formando ladrões, deputados ladrões, senadores ladrões, nós estamos formando presidentes ladrões, nós estamos gerando um povo, irmãos, com um coração que já vem de casa, corrompido pelo pecado e pela ganância. Eu não me lembro, nesses últimos anos da minha vida, de um presidente fora, eu sei que isso vai irritar muita gente na internet, mas fora da intervenção militar, eu não me lembro de um presidente honesto. Nesses quase 30 anos de democracia brasileira, você sabe o que é isso? Isso vem de berço, isso vem de casa. Eu, por exemplo, não preciso assinar nenhum documento quando eu dou a minha palavra para você. Você sabe por quê? Porque eu aprendi dentro de casa, com o meu avô que me criou, com a minha avó que me criou e com a minha mãe que me criou, porque a minha mãe se separou quando eu tinha 3 anos de idade, em 1968. Eu aprendi que a palavra de um homem vale mais do que qualquer documento. Hoje, o cidadão assina documento, ele dá a palavra dele, ele corta a barba inteira e põe em cima da mesa e não vale porcaria nenhuma. Me perdoe a linguagem. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas são mau caráter. Nós estamos vivendo hoje um mundo onde as pessoas não assumem aquilo que dizem, elas não têm um caráter sadio, mas isso não acontece da noite para o dia, acontece e começa a ser construído dentro de casa, na família. E se a família, ela não tem uma direção de Deus, se o pai e a mãe não são homens e mulheres que têm temor de Deus, quais são os valores que eles irão transmitir aos seus filhos e filhas? Serão os valores e os costumes que eles mesmos aprenderam, e os nossos pais e as nossas mães, por melhores pessoas que tenham sido, eles irão transmitir para nós os costumes que aprenderam, e muitos dos costumes que aprenderam nunca foram santos e aprovados por Deus. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente, rapaz de 14, 15 anos, lá na roça, eu nasci na roça, fui criado na roça, e eu gosto dessa origem minha de macaqueiro e de roceiro, gosto disso, me faz bem para a alma, não é? Privilégio de ter nascido na roça, de ter nadado em ribeirão, pescado lambari e tocado boi. Que coisa maravilhosa. As crianças hoje só ficam dentro de casa. Mas eu me lembro que quando o rapaz chegava a 14, 15 anos,
aquelas pessoas mais antigas e que não tinham nenhum temor de Deus e que não tinham nenhum tipo de respeito à palavra do Senhor, pegava o menino e falava assim: agora, meu filho, eu vou te transformar num homem. E o pai pegava o menino e levava ele para a zona boêmia, para um prostíbulo, para que ele pudesse se tornar homem, porque para esse camarada, o filho se tornar homem, ele tinha que ter relação com uma mulher e uma prostituta. Me dizem que eu estou enganado. Eu tenho 56 anos, irmãos. Esses eram os valores, ou esses são os valores que ainda permanecem na sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que no lar de Moisés havia um pai que temia a Deus e havia uma mãe chamada Joquebede e que também temia a Deus. Joquebede era uma mãe que tinha um coração firme. A Joquebede, diz a palavra de Deus, é uma mulher que tem um espírito confiante em Deus, e ela nos deixou algumas lições maravilhosas de como você e eu podemos construir um lar saudável, equilibrado, de valor, mesmo vivendo em dias difíceis como eram os dias em que ela viveu. Preste atenção, Joquebede, essa mãe, viveu num tempo terrível, num tempo onde ela era escrava, onde o seu povo era escravo, e ainda como escravo, eles estavam vivendo debaixo do decreto de Faraó, porque Faraó percebeu que o povo de Israel estava se multiplicando muito. Então Faraó chamou as duas parteiras que faziam o parto de todo o povo de Israel. Sifrá e Puá era o nome das duas parteiras, e disse para elas assim: quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias e você vê que nasceu um menino, você jeitosamente vai dar um jeito de matar esse menino no parto. E a Bíblia diz que essas duas parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. E quando nasce Moisés, a Bíblia diz que a sua mãe Joquebede e seu pai Arão, eles escondem essa criança por 3 meses, para que ela não fosse morta pelos guardas de Faraó, pelo exército de Faraó. Essa qualidade, ou as qualidades que Joquebede possuía como mãe, como mulher virtuosa, é que eu quero compartilhar com você. Quais eram as qualidades que Joquebede possuía na vida e que foi de fundamental importância para gerar um caráter nobre na vida de Moisés? Essas qualidades precisam estar presentes na sua vida, mulher. Você como mãe, e ainda que você seja solteira, pode aprender a lição, e também serve para os homens. Mas quais são as qualidades que Joquebede possui como mãe, que abençoa o seu lar, que traz equilíbrio para a sua família? Preste atenção. A primeira qualidade que Joquebede possuía como mãe, diz a palavra de Deus, é que ela era uma mulher corajosa. Ela tinha coragem. Veja o que diz Hebreus 11, 23. Diz assim, olha: pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E o verso final diz assim: também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, esse texto nos diz que Joquebede não temeu o decreto de Faraó e não concordou com o plano diabólico de Faraó de assassinar as crianças do sexo masculino. Faraó havia determinado que toda criança que nascesse desse sexo masculino, ela fosse sacrificada e morta. E naqueles dias de escravidão, a Bíblia diz que Satanás agia tentando frustrar todos os planos de Deus, no sentido de trazer uma libertação para o povo de Israel. E então Satanás, querido, ele é homicida e ele odeia as crianças, e se ele puder matar as crianças, e se ele puder colocar as nossas crianças no caminho da destruição, é o que ele vai fazer. E aliás, ele tem feito isso muito bem nos nossos dias, porque hoje os pais e as mães não têm mais coragem de educar os filhos, não é verdade? Hoje os pais não têm coragem mais, os papais novinhos aí, de cortarem uma varinha para ensinar a criança, quando ela começa a ganhar uma certa idade, valores que ela precisa aprender. Porque hoje, no Brasil, esses políticos estúpidos,
Essa lei demoníaca que temos aprovado em congresso diz que se você der uma varada, você está espancando a criança, você está maltratando a criança. Eu queria saber se esses senhores deputados, se um dia chegar essa mensagem deles, se eles nunca tomaram varada pela bunda fora das mães deles. Como é que você educa gente? Como é que você cria filhos sem vara? Eu não sei como. Porque a criança precisa aprender valores. Claro, você tem que conversar com o filho, você tem que ter diálogo com ele, mas chega um momento que só a conversa e o diálogo não resolvem. Você precisa apontar para essa criança alguns princípios, mas o que tem faltado de coragem para pai e mãe corrigir, educar o filho com a vara não é brincadeira. Gente medrosa, que não tem coragem. Nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer em usar uma vara. O que o pai e uma mãe não podem fazer é espancar o seu filho. Isso é um absurdo. Mas irmãos, aquela varinha de goiaba fininha, aquilo não mata, aquilo só deixa vergão. Aquilo é ótimo para você formar o caráter do seu filho, da sua filha. Aquilo é pedagógico. Mas hoje nós estamos encontrando pais que não têm coragem de educar, de corrigir o filho. Nós encontramos pais que não têm coragem de dizer, não pode. Vai traumatizar a criança. Nós estamos encontrando pais, e é só você reparar por aí, que não tem coragem de dar disciplina para o filho. Seja ele pequeno ou maior. Às vezes eu vejo criança no colo fazendo uma pirraça e ainda dá uns tapas na cara do pai e da mãe no colo, e eles aceitam isso. A criança começa a caminhar e ele não tem coragem de corrigir, vai para o supermercado e já está lá com 2 anos, 2 anos e meio, 3, garra um pacote de bala no supermercado e vai levar, não pode, eu vou. E se não leva, ele deita no chão, esperneia, e o pai não faz nada. Gente sem coragem de corrigir o filho, vai passar vergonha por causa desse filho e dessa filha. A Bíblia nos diz que Joquebede era uma mulher corajosa. Joquebede era uma mulher de fé, de visão e de coragem. A Bíblia diz que Joquebede colabora com Deus. Seu filho tem direito à vida, mas é com coragem, diz a palavra do Senhor, que ela o escondeu. É com coragem que ela não permitiu que o inimigo o tocasse. Ela confiou corajosamente no Senhor, diz a palavra de Deus. E lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 1, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, guarda da ruína e a livra de perigos. Como nós precisamos, meus amados, de mães corajosas como Joquebede. Às vezes é de onde menos se espera que venha maior coragem. Joquebede é uma mulher corajosa. E esse é um aspecto que você como mãe precisa ter. Coragem para impor limites, coragem para dar a direção. E o pai também não pode estragar a educação que a mãe dá. Porque tem mãe que quando pega uma varinha para corrigir o filho e ela tem coragem, chega o maridão lá e diz, não precisa disso, estraga a correção, a educação que a mãe quer dar. Pai, deixa eu dizer uma coisa para você que é pai, o dia que a sua mulher estiver corrigindo o filho, sai de perto, deixa ela corrigir. Se você achou que ela foi um pouco severa, enérgica demais com a criança, você conversa com ela depois no particular no seu quarto. Mas você não vai desautorizar a sua esposa diante dos seus filhos. E a mulher tem que ter a mesma sabedoria. Às vezes o pai está corrigindo o menino e ela chega assim, não, bem, porque para parar com isso, não precisa de tanto exagero aqui não. Isso é a maior burrice. Você vai estragar o seu filho, a sua filha. Quando o seu marido estiver corrigindo o filho ou a filha, sai de perto, vai para o seu quarto, espera acabar tudo. Se você achou que ele foi exagerado, converse com ele no particular. Mas quando o casal não tem esse entendimento, isso estraga a família. Joquebede é uma mulher que tem coragem. Ela tem coragem de enfrentar a autoridade de Faraó para salvar o seu filho. Ela tem coragem para dar direção, rumo seguro para o seu filho. E o filho que ela educava era Moisés.
era Rão e era Miriam. A segunda qualidade de Joquebede como mãe é a sua paciência. Veja o que diz Hebreus 11, 23, diz aí o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Preste atenção na mensagem bíblica. Esse texto nos diz que pacientemente Moisés foi guardado por 3 meses. Joquebede, diz aqui o texto bíblico, era uma mãe que sabia esperar o tempo de Deus para poder agir, para abençoar a sua casa e especialmente os seus filhos. Ela não era do tipo que se escabelava, irritadiça, agitada. Joquebede, enquanto ela esperava pacientemente pelo tempo certo para agir de maneira certa, diz a Bíblia que Deus estava trabalhando em favor da sua casa, que Deus estava cuidando do projeto da sua casa. A paciência, querido, não permite que a gente corra à frente de Deus e tudo acabe mal. Muitas vezes falta paciência para uma mãe, paciência para um pai, e às vezes eles acabam indo à frente de Deus e o negócio termina mal, o negócio não dá certo. A educação do filho, ela acaba criando uma série de problemas porque eles não são pacientes. Nós temos, por exemplo, aqui o exemplo da mulher de Abraão, o exemplo de Sara, a esposa de Abraão. Você sabe o que aconteceu com Sara? Ela recebeu uma promessa de Deus, e Deus havia dito a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, mas a Bíblia diz que depois de 20 anos, depois de muitos anos, a criança que Deus havia prometido a Sara ainda não tinha vindo, ela continuava estéril, e aí Sara não teve paciência. O que ela fez? Ela chamou uma das suas servas e disse o seguinte, no coração dela, ela deve ter dito o seguinte: vou dar um empurrãozinho aqui em Deus, vou dar uma ajudazinha para Deus. E ela pegou a serva dela chamada Agar, falou: Abraão, está aqui Agar, você vai deitar com ela, coabitar com ela, e ela vai ter um filho, e esse filho será nosso, porque Agar era escrava da casa de Sara. E então a Bíblia diz que Abraão fez conforme a mulher dele mandou, e eles tiveram um filho chamado Ismael. E eu vou encurtar a história. Você e eu sabemos o que aconteceu com a impaciência de Sara. Ismael cresceu, se tornou um aborrecimento para a casa de Sara. Pior, depois Abraão teve que mandar Ismael embora de casa porque Sara não teve paciência. E aí, quando Deus enviou para Sara a bênção de ser mãe, e aos 99 anos de vida ela gestou uma criança, o Isaac, ela teve que mandar Ismael embora. Mas Ismael não foi só embora, Ismael gerou nações que se tornaram inimigas de Israel até os dias de hoje. Aquela confusão do Oriente Médio que você e eu estamos assistindo na televisão constantemente, e esses dias você viu lá o quebra-pau que aconteceu lá na cúpula dourada. Não foi brincadeira. Quem são aqueles camaradas? São descendentes de Ismael. Tudo isso por causa da falta de paciência de Sara. Até os dias de hoje, eles estão em conflitos, estão em brigas intermináveis, porque ela não soube esperar o tempo de Deus, porque ela não teve paciência, e porque ela não teve paciência, ela trouxe uma série de problemas para a sua casa. Agora preste atenção, Joquebede, ela age diferente, ela é uma mãe paciente, ela guarda seu filho com coragem, e ela guarda seu filho com oração, ela entrega os seus direitos ao Senhor. Ela sabia que a criança era de Deus, e quando ela pega essa criança, e ela já não tem mais jeito de ocultar essa criança, depois de pacientemente esperar 3 meses, ela coloca o seu filho num cesto no rio Nilo. Mas só que nesse período de paciência e de espera dela, Deus já tinha cuidado da trajetória, e então essa criança é acolhida pela filha de Faraó. E Deus poupa essa criança, poupa Moisés. Ele é encontrado num cesto. Miriam estava vigiando aquela situação, e quando a filha de Faraó encontra a criança ali no meio do carriçal no rio Nilo, Miriam chega e diz: olha, você não gostaria que eu chamasse uma hebreia para poder amamentar essa criança? Flávio Joséfo, um escritor antigo, do tempo do Império Romano,
ele conta uma história sobre esse fato de Moisés, que não dá para dizer que é verdade, mas ele conta. E ele diz que quando a filha de Faraó pegou Moisés, ela procurou entre as suas servas alguma que pudesse amamentar a criança. Nenhuma delas puderam amamentar a criança, porque, ao que parece, nenhuma delas tinha ganhado neném por aqueles tempos. E aí ela fica sem saída. Flávio Josefo diz isso. E ela começa a buscar uma alternativa. Miriam se apresenta e diz: olha, eu conheço uma hebreia que teve uma criança e ela pode amamentar o seu filho. E isso acontece. Então ela vai lá e chama a própria mãe da criança para cuidar dela. Então sabe o que acontece? A filha de Faraó, ela entrega Moisés à sua própria mãe sem saber, e diz para que ela cuide da criança, para que ela amamente a criança, e ela ainda lhe pagaria um ordenado mensal para que cuidasse da criança. Irmãos, porque Joquebede teve paciência, porque ela foi uma mulher paciente, a Bíblia diz que Deus salvou o seu filho e ainda aumentou a sua renda financeira. O Salmo 37, no verso 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Joquebede soube esperar o tempo de Deus, teve paciência, e o Senhor devolveu a ela o seu filho e ainda abençoou a sua renda financeira. O Salmo 40, no verso 1, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A mãe que espera no Senhor, orando e servindo a Deus, o seu lar certamente será abençoado, como foi o lar de Joquebede. Irmãs, vocês mulheres, é necessário ser pessoa paciente na criação, na educação dos nossos filhos. Mas às vezes a vida desgasta tanto a gente, o trabalho, a correria, a preocupação, aqueles nervosismos que a gente experimenta ao longo da existência, pode gerar no coração da gente a impaciência. Mas para que você possa ter uma paciência que seja divina, para que você possa receber paciência que venha do céu, você precisa ser uma mãe de oração, porque é através da oração que o Senhor vai te dar paciência, sabedoria e coragem, para que você seja uma bênção na sua casa. A terceira qualidade de Joquebede como mãe, diz aqui esse texto da palavra de Deus, era a sua influência. O verso 24 e 25 de Hebreus 11 dizem assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esse texto nos diz, irmãos, até onde foi a influência de Joquebede na vida de Moisés. Quando Moisés alcançou uma certa idade, Joquebede teve que levá-lo ao palácio de Faraó e deixá-lo ali, para que fosse criado nos costumes, na ciência, nas magias egípcias. Só que quando Joquebede entrega o seu filho para o palácio de Faraó, ela já havia exercido uma influência poderosa, extraordinária sobre a alma do seu filho, sobre o caráter do seu filho, sobre a vida íntima do seu filho. E quando Moisés vai para o palácio de Faraó, ser ensinado nas artes da guerra, ser ensinado nas artes das construções, ser ensinado nas habilidades que todo príncipe do Egito aprendia naquele tempo, ele levava dentro do seu coração uma influência que a sua mãe havia exercido sobre ele, valores que a sua mãe havia aplicado sobre o seu coração, valores da palavra de Deus. E quando ele cresce, e quando ele atinge a idade dos 40 anos, homem feito, formado, já todo preparado, ele se recusa
a ser discípulo de Faraó, ele se recusa a seguir as leis do Egito, ele se recusa a caminhar atrás dos deuses do Egito, ele não aceita isso, porque a influência que Joquebede exercera na vida de Moisés, começa agora, diz a palavra de Deus, a manifestar-se. Ele tem valores firmes em seu caráter e em seu coração, e esses valores, diz a Bíblia, eles foram implantados no seu coração, na sua meninice, na sua infância, naquele tempo em que a sua mãe teve para poder formar o seu caráter. E agora ele já é homem feito, e ele já sabe distinguir o certo do errado, ele sabe o que tem valor e o que não presta, e isso graças às influências que ele havia recebido da sua mãe. A influência de uma mãe sobre a vida do seu filho é algo extraordinário. Dentro da hierarquia da família, é preciso reconhecer, queridos, o poder que tem a esposa, a mãe, as esposas virtuosas que governam a sua casa com uma autoridade e uma harmonia extraordinária, e o poder da mulher vem da sua influência na vida familiar, e essa influência, muitas vezes, ela é muito maior do que a autoridade do marido. Com o seu poder de influência, a mulher pode construir ou destruir o seu lar. Se a sua influência é maléfica ou errada, ela pode desagregar a sua família. Ao invés de aproximar o esposo e os filhos do Senhor, ela pode afastá-los da fé. Mas se a influência e a presença da mãe, da esposa, é uma influência benéfica, orientada por Deus, a esposa, a mãe, ela se torna uma bênção para o marido e para os seus filhos, ela constrói um lar seguro. É por esse motivo que Salomão, quando ele escreve Provérbios 12, verso 4, ele diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Deus concedeu a você, mulher, escute isso, a você, mãe, a você que é solteira, mas um dia será esposa, Deus concedeu à mulher um poderoso instrumento, a sua capacidade de influenciar a sua casa, a sua família. Com essa influência, a mulher pode glorificar a Deus ou destruir a sua família, e tudo depende de como você, mulher, vai usar a sua influência no seu lar. A Bíblia diz que Joquebede soube influenciar o seu lar na direção do Senhor, e por isso Moisés se tornou o homem que nós conhecemos na história. Moisés se tornou o libertador de Israel nas mãos do Senhor. O seu irmão Arão foi o líder e sacerdote do Senhor para o povo de Israel. Miriam, a irmã de Moisés, também criada por Joquebede, ela foi a primeira mulher cantora e profetisa que nós temos nos relatos da palavra de Deus. Meus amados, o que há de mais glorioso para uma mãe ou mesmo para um pai do que ver os seus filhos, depois de crescido, exercendo o governo e a autoridade no meio do seu povo? Como é que você reagiria se o seu filho fosse eleito presidente da República do Brasil? Como é que você agiria? Qual seria o seu sentimento? Porque eu quero dizer para você que o que nós temos hoje no Brasil é a expressão do que é as famílias e os lares brasileiros. Temos um senador, relator de uma CPI, chamado Renan Calheiros, bandido, devia estar na cadeia. Dá para ter orgulho de um filho desse? Temos um ex-presidente de 9 dedos, o maior ladrão da história das nações democráticas da terra. E tem gente pensando em votar nesse cara de novo. Aí você entende como andam os lares brasileiros. Irmãos,
Eu quero terminar a minha palavra nessa noite dizendo para você que nós precisamos, como pai e as mulheres como mães, precisamos fazer como Joquebede, precisamos ser homens e mulheres de coragem, coragem para educar, coragem para corrigir. Precisamos ser pessoas de paciência para entender o projeto de Deus para a vida dos nossos filhos e para a vida da nossa casa. Nós precisamos ser pessoas de influência sobre a vida dos nossos filhos e filhas, para que eles possam ser pessoas nobres aonde forem viver, na cidade, no país, aonde quer que Deus os leve, que eles possam ser luz do mundo e sal da terra. Mas para isso, mamãe, você precisa ser uma mulher de coragem, de paciência e de influência. Deixa eu terminar com um breve e pequeno testemunho. Como eu disse, eu fui nascido e criado na roça. Meu único projeto de vida era pescar lambari no Ribeirão, nadar e tocar boi, que era o que eu sabia fazer. Era o meu único projeto de vida. Mas o meu avô, minha avó e a minha mãe eram crentes em Cristo Jesus. E eles foram exercendo uma influência sobre a minha vida. Tão forte, mas tão forte, que impactou os meus olhos. E a influência que eles exerceram na minha vida não foi nem tanto pela palavra que eles me diziam. Lembro-me da minha avó, uma mulher que nem me lembro, era desse tamanhozinho, tão pequenininha. Não me lembro se ela tinha estudo além do 2º ou 3º ano primário. Mas uma mulher que, quando você olhava para os joelhos dela, ela usava saia, ela nunca usou calça. Você via 2 bolas vermelhas no joelho da minha avó. Uma mulher de muita oração. E eu me lembro que quando eu fazia as coisas erradas, aquelas coisas que menino gosta de fazer na roça, estripulia, subia em árvore de alta demais, e ela gritava: desce daí que você cai, menino, quebra um pé, quebra uma cabeça, morre. Às vezes eu fazia uma outra bagunça que não devia fazer lá dentro de casa. Ela perguntava: você já orou hoje, menino? Ela sempre perguntava se eu tinha orado, quando eu fazia uma coisa atrapalhada, um erro, uma bagunça. Mas eu via a minha avó e meu avô orando. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler a minha Bíblia, porque eu via eles orando e lendo a Bíblia. O exemplo dentro de casa, a influência. Nós íamos para a igreja e eu via o meu avô trazendo os dízimos e as ofertas no altar da igreja. E eu comecei, antes de me converter, no meu primeiro trabalho, que foi o Banco do Brasil, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu não era ainda convertido. Separei meu dízimo com toda alegria e vim trazer ao altar. Você acha que é porque o pastor falava? Eu via o exemplo, a influência do meu avô. Eu via a integridade no lidar com as coisas. Meu avô marcava com você um horário e ele chegava 5 minutos antes, no mínimo. Esse negócio de eu nunca me atrasar para nada, é porque o culto lá na nossa igreja em Murié começava às 7h30, meu avô saía de casa às 7 horas, minha avó dizia assim: João, você vai abrir a igreja junto com o zelador? Ele disse assim: crente não atrasa, crente chega na hora. E ele chegava antes, e ele era um dos primeiros a chegar e ficar sentado no banco da igreja. Sabe por que eu não atraso nada na minha vida? Porque eu recebi uma influência de um homem que entendia que quando você cumpre horário, você respeita as pessoas e glorifica a Deus. Mas a gente não faz isso mais, né? Essa geração chega a hora que quer, do jeito que quer. Você acha que esse negócio de horário de culto
Olha só, olha a coragem, né? Aí eu fico vendo aqui, adolescente, às vezes quando eu vou pregar, sai lá, fica conversando no banheiro, toma água, depois que eu comecei, uns 5, 10 minutos, volto para dentro da igreja. Eu também fui fazer isso quando era adolescente, lá na igreja, menino. Eu chegava no primeiro banco, vou te contar a história, você vê a coragem da minha mãe, essa foi a minha mãe. Aí eu vou tomar água, tinha uns 10 anos, irmão. E tomar água, quem disse que eu voltei para dentro da igreja? Eu fui tomar água, encontrei com mais 2 moleques lá fora, no bebedouro lá, que era na época aqueles fios de barro, né, na água, e tinha um estacionamento de terra lá da igreja, e caímos no pique, pega para cá, pega para lá, e a minha mãe nada deu voltar. Quando acabou o culto, entrei dentro da igreja, todo suado, todo empoeirado. Onde você estava? Eu fui tomar água. Chegamos em casa, irmãos, tivemos uma conversa corajosa. Minha mãe disse: nunca mais você vai fazer isso. E ela foi no pé de goiaba, cortou uma vara e falou assim: está vendo essa vara? Eu lembro dessa conversa até hoje. Está vendo essa vara? Estou vendo. Essa vara ela colocou atrás do guarda-roupa, está aqui. Domingo que vem nós vamos para a igreja. E se você fizer, você vai entrar na correção. Coragem, né? Coragem, que muita gente aqui não tem. Coragem. Irmão, chegou no domingo seguinte, começou o pastor a falar: mãe, posso tomar água? Pode. Foi lá tomar água, na hora que o pastor vai pregar que eu vou tomar água, né? Sempre assim. Fui lá tomar água, e lá de tomar água encontrei com os meus colegas, e fomos para o estacionamento, e pique-pega, pique-esconde, acabou tudo. Voltei no final, empoeirado, escorrendo suor, molhadinho de suor. Cadê você, criatura? Eu estava tomando água. Tomando água, meia hora, 40 minutos tomando água, né? Irmãos, eu esqueci da conversa que eu tive com ela uma semana. Me lembro disso até hoje. Meu avô tinha uma rural, e eu fui lá atrás da rural. Quem lembra da rural? Fui lá atrás da rural brincando e fazendo festa com a minha irmã e tal. Quando cheguei em casa, minha mãe falou nada. Cheguei em casa, entrei no quarto, falei: troca de roupa, vamos tirar essa roupa, a gente tomar um banho, né? Falei: vamos tirar a roupa, vamos tomar banho. Quando eu tirei a roupa, ela falou assim: mas antes é um negócio. Você esqueceu do combinado. Falei: que combinado? Ela puxou a varinha, irmãos. A varinha era de cor marrom, nunca me esqueci da cor da vara. Aqui, pensa num cidadão que tomou umas varadas pela perna fora. Mas foram santas varadas. Nunca mais eu saí para beber água na hora do culto. Nunca mais eu fui brincar lá no estacionamento da igreja na hora de culto. A minha sede na hora do culto acabou. Ela falava: você toma água antes ou depois, mas nunca durante. Irmãos, eu ficava do lado dela no banco, nunca mais. Foi uma santa influência e uma coragem extraordinária da minha mãe. Valores que eu carrego no meu coração. E eu termino a minha palavra dizendo para você que são valores que eu transmiti para os meus filhos. Já contei, mas é bom relembrar nessa hora para a gente terminar. Eu tive 2 de uma vez, né? Gêmeos, então. E aí, eu me lembro que o primeiro a receber corretivo lá em casa foi o Felipe, com 9 meses. 9 meses, ele estava na cadeirinha dele, comendo a papinha dele. A Lu botava comida na boca dele. Lembra que eu já contei? Só estou repetindo. A Lu botava comida na boca dele e ele... E ela tentou aquilo uns 10, 15 minutos, e ele não comia de jeito nenhum. Ela me chamou, falou: bem, aqui ó, não quer comer de jeito, tá fazendo pirraça. Aí eu cheguei, me agachei, fiquei na linha dos olhos dele, falei assim: filho, a sua mãe vai te dar comida, e se você não comer, eu já tinha vara em cima da geladeira, irmão, nunca tinha usado, puxei a varinha, falei: tá vendo isso aqui, ó? Aí esbarrei nele devagarinho, tá vendo? Isso deixa um calombo, isso deixa um vergão, e se você não comer, você vai levar uma varada. Bem, dá para ele. Ele olhando para mim, irmãos, olhando para mim. Você pensa que criança de 9 meses não sabe nada? Olhando para mim, ele olhou, botou uma bola. Falei: eu acho que você não entendeu. Eu vou explicar de novo. Se você não comer, aí eu dei uma bem de levinha nele, tinha na perna dele assim, ele recolheu a perna, você vai dar de novo. Ele irmão, ele blá 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 blá, e eu 3 varadas na perninha dele de leve, só puxando aqui, deu que. Falei: agora você come. Falei baixo, falei bravo: você vai comer agora tudinho. Põe a comida. Comeu tudo. 9 meses ele entendia o que era certo e o que era errado. Irmãos, uma vara não mata o seu filho.
Sabe aquelas varinhas molinhas, bem fininha? Ela deixa vergão, é um santo remédio para poder educar filho. Fica a minha recomendação, viu, Adalto? O Caio, a Laura, tem a outra Laura lá atrás também, né? Do Erics, estou sentindo falta do Erics hoje, viu, Sabrina? Tem um monte de criança aqui que está precisando conhecer a varinha para melhorar. Mamãe, seja corajosa, tenha paciência e exerça a sua influência de maneira benéfica sobre seu filho em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nós temos aqui uma série de homenagens para as mães, muita coisa bonita para acontecer. Eu quero orar com você, porque depois eu vou entregar a palavra para as crianças, e a pastora no final vai estar também, depois de tudo, ministrando a bênção. Mas antes de eu orar, preste atenção aqui em mim. Na próxima quarta-feira, dia 12, nós temos o culto de libertação. O pastor Luiz Henrique sai lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Getsemane, vem cá ministrar para nós. Não perca o culto de libertação. Quarta-feira, dia 12, 19 e 30 e dia 26 de maio, nós temos 2 cultos por mês de libertação. No mês, irmãos, no mês de junho, a partir do primeiro domingo de junho, nós voltamos com os nossos cultos para o horário normal, 19 horas. Eu ouvi vocês sobre o desejo de vocês do culto de mudar o horário, e eu venho orando sobre isso, só que eu não senti paz para mudar o horário do nosso culto. Então, a partir do primeiro domingo de junho, nós voltamos por horário das 19 horas, tá certo? 19 horas, eu quero que você entenda isso aí com muito carinho. No próximo sábado, dia 15, às 7 da noite, eu tenho a minha escola de discípulos. O pessoal que está na escola de discípulos, não vamos esquecer, né? Porque no domingo, dia 16, no horário da escola dominical, às 9 horas, nós vamos ter um culto de ação de graças pela vida do Apolo. E aí vocês vão ver um testemunho maravilhoso aqui, do que Deus fez na vida do Aquiles, mas da Fábia. Dia 16 agora, domingo que vem, 9 horas, vamos ter um culto de ação de graças. E eu vou malhar durante a semana para poder consagrar o Apolo, porque ele está uma pelota de tão grande, né? Ele está enorme. A bênção veio bem reforçada aí, viu? Ele está lindo, muito grande, muito bonito, né? Então, são esses os avisos que eu tenho. Lembrando a você então, não é? Quarta-feira, culto de libertação. Sábado, o pessoal da escola de discípulos comigo às 7 horas. A célula tem que acabar às 7, que eu vou fazer lá em cima. Tá? E das 7 às 9 a nossa escola de discípulos, porque no domingo de manhã nós temos um culto de ação de graças. Vamos orar então, querido. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso que o Senhor nos deu, momento que nós estamos diante da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta, e que o Senhor possa dar aos pais, especialmente às mães hoje, pelas quais estamos aqui orando e intercedendo. O Senhor possa dar a elas coragem para exercer, ó Deus, uma educação que seja bênção na vida dos seus filhos. Que o Senhor possa dar a elas a paciência necessária e a determinação necessária para, ó Deus, estar corrigindo, educando e orientando também as suas crianças. E que o Senhor possa dar a elas, ó Deus, o entendimento de que a influência que elas exercem sobre a sua casa, ela é muito grande e tem um peso extraordinário. Que o Senhor dê a elas a sabedoria para que possam exercer a sua influência de maneira benéfica, produtiva e abençoadora para a sua casa. Nós oramos abençoando as mamães, os lares que aqui estão, em nome de Jesus. Amém.